Então, meus irmãos, graça e paz. Primeiramente, boa noite a todos. Estou aqui ministrando, né, a palavra do Senhor mais uma vez para a honra e glória dele. E hoje, meus irmãos, nós iremos falar sobre Emaús. Como a Bia disse, né, o tema desse ciclo, ele é livre e eu gostaria, né, de refletir com vocês acerca do caminho de Emaús. Nós iremos meditar nessa passagem. Eu gostaria de trazer aplicações práticas para a nossa vida através dela. E não demorando, né, porque eu já tenho aqui os 2 minutos para agilizarmos todas as questões. Vamos abrir em Lucas 24, do versículo 13 até o versículo 35, no caso. Deixa eu pôr aqui no OBS para vocês verem também, por ministração Gabriel Samagaio. Eis-me aqui, Lucas 24, versículo 13. Deixa eu pôr a versão em pronto. Então, meus irmãos, antes de começar, né, a ler a passagem, eu gostaria de falar para vocês que essa passagem em Lucas, ela é muito interessante e muito impactante. Lucas não escreveu de modo aleatório, né, essa passagem, essa perícope que vai do versículo 13 até o versículo 35. Ele teve um propósito ao escrever isso. Parece até um pouco estranho, porque antes dessa passagem vem as mulheres indo ao túmulo de Jesus, e após essa passagem vem Jesus aparecendo para os discípulos. Então parece que essa passagem tem meio que uma certa aleatoriedade, sabe? Não combina. É dois discípulos andando no caminho de Emaús e Jesus se encontrando com eles e explicando o porquê tinha que acontecer. Só que quando a gente se afunda nessa passagem, quando nós perscrutamos todo ali o que Lucas queria dizer. Eu vou até tirar o fone, não sei nem porque eu estou com fone. Agora eu acho que fica melhor. Quando nós começamos a entender o que Lucas estava querendo dizer com essa passagem, meus irmãos, é uma coisa magnífica, é realmente algo que toca no coração e nos ensina lições, né, preciosas. Então vamos ler os versículos, começando no versículo 13. Naquele mesmo dia, dois discípulos indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou, no caso Jesus lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele, Jesus, lhes perguntou: o que se trata? Eles, então, lhe explicaram aquilo que aconteceu com Jesus. No caso, eles então lhe explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, Jesus fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu o quê? Quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando,
ressuscitaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partido. Meus irmãos, sinceramente, essa é uma das minhas passagens favoritas e preferidas em todos os evangelhos. E como Lucas retrata isso, como ele narra essa história, sabe? A gente tem de início que Lucas diz, naquele mesmo dia. Então ele está dando uma certa continuidade ao que estava sendo contado anteriormente. O que foi contado, né, anteriormente foi que mulheres elas foram ao túmulo de Jesus e não o encontraram ali, sabe? Os dois discípulos no caminho de Emaús narram isso para Jesus. Elas não o encontraram ali e viram dois anjos. E esses dois anjos disseram para ela: por que procuras dentre os mortos aquele que vive? Ele não disse a vocês, enquanto estava ainda na Galiléia, que ele devia padecer essas coisas, o Cristo tinha que ser entregue na mão de pecadores, e então crucificado para ao terceiro dia ressuscitar? Sabe, vocês não se lembram disso, mulheres? E as mulheres, ao escutar isso, ficaram atônitas, perplexas, e voltaram para os discípulos, né, os 11, né, e mais outros que estavam reunidos, e contaram a eles. E enquanto elas estavam contando, né? Os discípulos refutaram ela, os discípulos, digamos que ignoraram o que elas disseram, falaram que elas estavam deliradas, sabe? Eles estavam em delírio, isso não fazia sentido. Então, quando a gente vê toda essa questão, logo que ocorre essa rejeição dos discípulos do testemunho das mulheres, começa a narração da estrada, né? Desses dois discípulos que provavelmente também estavam ali naquele lugar, reunidos com os outros. E eles começam a andar na estrada de Emaús e Jesus aparece para eles. E quando Jesus aparece para eles, eles não reconhecem Jesus. Os olhos deles estão impedidos de ver quem é Jesus. Eles não veem Jesus ali. Eles veem, na verdade, um estranho. E esse estranho chega perguntando para eles: então, o que vocês estão discutindo nesse caminho? E eles ficam: nossa, como assim? Sabe? Eles até ficam entristecidos por falar o que ocorreu. E Jesus fala: não, explica-me o que se trata. E eles contam de modo, meus irmãos, isso que é muito interessante, e que eu acho que é o ápice dessa narração. Eles contam de modo muito superficial tudo o que ocorreu. Primeiramente, eles chamam Jesus de um profeta, que é poderoso em obras e poderoso em palavras diante dos homens e de Deus. Tudo bem, a gente sabe que Jesus ele faz obras, que Jesus foi sim um profeta, mas Jesus não é só isso, sabe? Quando eles explicam, quando eles contam dessa forma, eles estão constatando, estão mostrando, demonstrando a ingenuidade deles, como eles não compreendiam e entendiam quem Jesus era. Isso faz até sentido, eles não reconhecerem a Jesus, já que eles não conhecem, já que eles não têm entendimento de sua obra, como iriam o conhecer? Quando a gente tem essa compreensão da passagem, a gente vê que o resto dela, né, é como Jesus encara isso. Em seguida, Jesus os repreende, né? Eles falam ali como ocorreu, né? Eles falam para Jesus: olha só, então teve um homem, Jesus o Nazareno, foi profeta, poderoso em obras e poderoso em palavras diante dos homens de Deus. E esse mesmo Jesus foi crucificado, sabe? As autoridades de Israel, ali os governantes, todo o povo mandaram crucificá-lo. E quando ele foi crucificado, a nossa esperança também morreu com ele, né? Porque nós achávamos, isso que é muito interessante, eles dizem que nós achávamos que esse homem era aquele que iria redimir Israel. Ele era o Messias, o Cristo, mas ele morreu. Então nós estamos entristecidos, nós não temos mais esperança, estamos caminhando para a nossa casa tristes, porque a nossa esperança, a gente tinha fé que ele era o Messias, mas ele foi crucificado, ele morreu. Sabe? Já se passou 3 dias dessas coisas. Não faz mais sentido a gente continuar em Jerusalém. Estamos voltando para as nossas casas. E quando ocorre isso, Jesus os repreende. Jesus diz: insensatos. Vocês não têm um discernimento da palavra de Deus? Vocês não conhecem a Escritura? Moisés e os profetas, como ali estava dizendo que o Cristo devia passar por essas coisas. E, meus irmãos, nesse ponto, nós começamos a compreender como Jesus, né, ele vem repreendendo com amor, vem tratando esses discípulos que não tinham quem ele era.
Porque, sim, de certa forma, ele estava ali repreendendo, né, isso foi necessário, mas em seguida ele explicou. Então, com amor, ele disciplinou, ele confrontou. E tudo isso, meus irmãos, culminou em os discípulos, né, quando eles escutaram o que Jesus estava dizendo, logo que Jesus estava saindo, estava indo, eles não deixaram Jesus embora. Eles falaram: "Não, Jesus", na verdade não sabia que era Jesus, né, "Não, homem estranho, não entre em nossas casas, fique conosco, tá tarde já, o dia está acabando. Vem, entre, fique conosco." E Jesus, ele entra. Quando ele se depara com esse convite, ele entra na casa, e quando eles estão ali na casa, Jesus se assenta à mesa com eles. E nesse momento de assentar-se à mesa, Jesus pega o pão, o abençoa e o parte. Isso faz uma simbologia, né, muito a Santa Ceia, a ceia do Senhor, essa comunhão. Isso é muito interessante. E nesse momento que Jesus parte o pão, os discípulos reconhecem quem ele era. E quando eles reconhecem, Jesus desaparece. E, meus irmãos, a reação dos discípulos, que é a mais empolgante, porque no momento que eles reconhecem Jesus desaparece, sabe o que eles fazem? Eles imediatamente voltam para Jerusalém, caminham novamente todo aquele caminho que eles tinham entrado, e eles falaram, né, para Jesus: "Nossa, tá tarde, entra aí, o dia tá acabando." Mas quando eles reconhecem, eles têm todo o discernimento ali, a revelação, eles voltam para Jerusalém para comunicar aos outros 11. E quando eles chegam em Jerusalém, os outros 11, né, e outros que estavam reunidos já tiveram a aparição, né? Jesus apareceu para Simão, para Pedro, né? E ali eles falam: "Nossa, Jesus ressuscitou, ele vive." E esses dois discípulos no caminho de Emaús contam para ele o que acontecera com eles, o que havia acontecido nessa caminhada, nessa volta, enfim. E nesse momento, meus irmãos, logo em seguida, Jesus aparece para eles. E é aqui que culmina, que é o propósito de Lucas. Porque Lucas, quando ele inicia essa narração do caminho de Emaús, ele está querendo nos mostrar que os discípulos, primeiramente, não tinham discernimento, o entendimento de quem Jesus era. Mas Jesus, graciosamente, ele aparece para eles. Não somente para os dois em Emaús ou para as mulheres, mas para nós, cristãos. Ele se revela para nós. E se não for o Espírito Santo, se não for o próprio Jesus expondo a sua palavra, as escrituras, nós continuaríamos, sabe, sem discernimento de quem ele era. Nós estávamos cegos, mortos em nossos delitos e pecados, mas ele nos vivificou. E é muito interessante como essa passagem retrata isso. Isso aqui, meu irmão, não é uma coisa do passado que aconteceu. Isso ocorre conosco nos dias atuais, com os cristãos por aí que conhecem a Cristo, que estão em um momento de cegueira, e aconteceu conosco. Jesus se revelou a nós no partir do pão, nessa comunhão, né? Ele estava ali de modo gracioso e apareceu para nós. Agora que nós compreendemos o propósito de Lucas para retratar isso, como ocorre, né, essa, de certa forma, a conversão, a revelação de Cristo se revelando, expondo as Escrituras para nós, Cristo repreendendo aquilo que de mentira havia em nosso coração, aquilo que estava cegando os nossos olhos, aqui a gente traz aplicações para nossas vidas. Porque, é claro, eu estou falando sobre a conversão, mas nós aqui somos convertidos, já somos cristãos. Então eu gostaria de expor para vocês, de aplicar isso de modo que em nossa caminhada, em nosso dia a dia, né, nós possamos, através dessa palavra, através dessa passagem, aplicar em nossa caminhada cristã, em nossa vida cristã. Amém? Primeira coisa, meus irmãos, aqui que a gente compreende. Cristo, ele está ali, de certa forma, ativo, ele está ali não preocupado, não diria preocupado, mas ele está ali disposto a escutar os discípulos. Cristo, de modo completamente atento, ele pergunta: "Do que se trata? Conte para mim." E os discípulos expõem aquilo que, um pouco tolo, né, havia em seus corações. E isso, meus irmãos, para nós cristãos é muito importante. Haverá momentos, eu digo por mim mesmo, que terão questionamentos, dúvidas, inseguranças em nossos corações. E a chegar-se a Cristo e falar: "Senhor, isso para mim não está fazendo sentido, porque isso está ocorrendo." Sabe? Aqui a dúvida, né, aquilo que estava no coração dos discípulos, a gente vê como completamente tolo. Eles andaram com Jesus, como é que eles sabiam que Jesus tinha que fazer aquilo, e dessa mesma forma, as dúvidas em nossos corações também se portam. Então, a gente se achegar a Cristo no caminho para Emaús e expor a Ele aquilo que em nosso coração não faz sentido, aquilo que realmente está trazendo a nós uma certa aflição, uma inquietude.
Meus irmãos, isso é extremamente precioso, meus irmãos, porque Cristo, ele não trata isso com desprezo, ele não trata isso como indiferença, com indiferença, né? Ele, muito pelo contrário, ele nos repreende se for preciso, ele nos exorta, nos disciplina, mas também ele nos ensina. Meus irmãos, a gente vê aqui os discípulos dando testemunho, né? Perguntando para os outros. Não ardia o nosso coração, no nosso peito, enquanto ele nos expunha as escrituras, enquanto ele nos ensinava. Então, quando a gente expõe para Cristo, quando a gente põe diante dele os nossos questionamentos e dúvidas, ele nos repreende, ele nos ensina e se disciplina. Meus irmãos, isso para a gente cristão é um acalento, é realmente algo precioso, algo que nos conforta. O confronto das escrituras traz para nós um conforto, porque quando nós somos confrontados, quando nós somos levados ao fogo para sermos ali retiradas das impurezas, a gente se torna cada vez mais igual a Cristo. Então, isso para nós tem que ser algo diário. Eu digo por mim mesmo, meus irmãos. Quando eu leio uma passagem e isso não faz sentido, eu falo, Senhor Jesus, o que isso tem a ver aqui? O que isso quer dizer? Eu não compreendo. E quando isso é posto diante de Deus, é muito clara a forma como ele manifesta e ele revela para mim. Eu digo por mim aqui de modo direto, porque isso já aconteceu em minha vida. E eu quero meio que motivar, incentivar vocês durante a caminhada de vocês. Se em algum momento, ou se você está agora enfrentando essas dúvidas e questionamentos, essas inseguranças, põe isso diante de Deus. Fala, Senhor, eu não entendo. E Ele vai revelar para ti, porque Ele é gracioso. Ele é o teu Pai que te disciplina. Ele te molda, Ele te faz cada vez mais ser igual a Ele. Amém? Outra coisa também que eu quero trazer é que a gente não vai reconhecer a Cristo, a Escritura, a palavra de Deus, se o próprio Espírito Santo não revelar para nós. É uma coisa que não depende da gente. Eu não vou ler a palavra de Deus e vou falar, nossa, agora eu conheço a Cristo demais, se o Espírito Santo não revelar para mim. Sabe? Então é por esse motivo que na nossa simples leitura, no nosso ordinário, que a gente está ali, eu vou ler a palavra de Deus agora. Irmão, ponha isso diante de Deus. Fala, Senhor, eu irei ler a tua palavra e que teu Espírito Santo ilumine para mim. Que o Senhor me faça contemplar a beleza da tua santidade, com os teus caminhos, os teus preceitos e mandamentos. Senhor, me ajude a conhecê-lo mais. Isso, meus irmãos, revela uma submissão, uma humildade diante de Deus. Quando a gente faz dessa forma, a gente está pondo o Senhor como aquele que é soberano, aquele que tem todo o poder, e a gente está ali diante dele falando, Senhor, se o Senhor não revelar para mim, eu não conhecerei, então Deus, tenha misericórdia de mim, faça-me conhecê-lo melhor. E dessa forma, a gente se põe diante de Deus de modo que o Espírito Santo tem, né? A gente sabe que o Senhor dá graça aos humildes e rejeita os soberbos. Então, a gente já tem esse pôr diante do altar, né? Esse ofertar diante de Deus o nosso coração e o nosso entendimento. A gente se leva cativo, como a Bia, né? Ela sempre ora, eu acho isso muito interessante. Ela orou agora, levar cativo a nossa mente a Deus. E a gente se colocar realmente ali em submissão de joelhos, com o coração, não rasgar as nossas vestes, mas rasgar o nosso coração. Se diz em Joel, é capítulo 2, eu acho, acabou de vir na mente. Então, essa é a segunda coisa que eu levo nessa passagem. E a terceira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que isso é muito. Eu creio que vocês já tenham tido em mente, né? Que nós estamos caminhando para a Terra Prometida. E aqui os discípulos estavam caminhando para Emaús. Não necessariamente, né? A gente somos cristãos em direção a Emaús, mas somos cristãos em direção à Terra Prometida. Então esse caminho de Emaús, ele retrata muito bem a forma como nós devemos caminhar junto a Jesus. Não de modo sem reconhecer a ele, né? Não de modo encarando ele como um estranho, mas tendo o conhecimento e de entendimento de quem ele é, o que ele fez, o Evangelho de Cristo. E quando nós temos esse conhecimento, nós temos que também praticar aquilo que os discípulos fizeram. Eu não sei se meu microfone parou, meus irmãos. Eu cliquei em alguma coisa aqui. Deixa eu dar uma olhada. Ah, tá tudo certo. Amém, glória a Deus. Enfim, dá só o feedback e já fica tudo na bênção. Amém. Temos que praticar aquilo que os discípulos fizeram. E na caminhada, quando Jesus pareceu passar adiante, o que eles fizeram? Eles falaram, não, Jesus,
venha conosco, fique aqui em casa, sabe? Tá tarde, o dia tá acabando, então, Jesus, não vá, fique conosco. Isso, meus irmãos, é muito, muito, eu diria que, cara, eu não tenho palavras, é indescritível, inexplicável. Isso eu vejo muito na passagem que Moisés, né, quando o povo de Israel peca contra Deus, Moisés vai diante do Senhor e vai ali, né, interceder pelo povo, e Deus diz: então, tudo bem, eu não vou no meio de vocês. Eu não vou no meio de vocês, porque se eu for no meio de vocês, a minha ira e o meu furor irá, sabe, fulminar vocês, mas eu irei enviar um anjo. Tudo bem, Moisés, eu irei enviar um anjo adiante de vocês chegarão na terra prometida e tá tudo certo. Mas Moisés vai e diz para Deus: Senhor, se o Senhor não for conosco, nenhum passo daremos. Nós não iremos sair deste lugar, nós continuaremos aqui. E na passagem, nessa caminhada a Emaús, é aparentemente essa mesma, digamos que, atitude dos discípulos. Jesus, não vá, fique conosco, assente-se à mesa, entre em nossa casa, faça morada, esteja aqui. Sabe? E quando Jesus se depara com isso, ele graciosamente ele entra. Ele não somente entra, mas como ele assenta, ele está ali para partir o pão, para abençoar, para comungar com os discípulos. Meus irmãos, é claro, a gente não vai, durante a nossa caminhada cristã, entrar numa casa, mas há em nosso coração uma morada. Que a gente possa ter esse mesmo fervor, essa mesma atitude que os discípulos, clamar: Jesus, faça morada em meu coração, esteja aqui, porque, Senhor, se o Senhor não estiver aqui, não há nada de mim, o que eu farei? Quem sou eu? Para onde irei? Então, Deus, venha, Jesus, venha, faça morada em meu coração, assente-se à mesa comigo, porque, meus irmãos, entendam uma coisa: nós estamos caminhando para a terra prometida. A gente está aqui, ó, na estrada aqui, na estrada, e essa estrada, ela é um deserto, né? Nós também podemos dizer dessa forma. E no deserto, meus irmãos, o povo de Israel, o povo de Deus, eles só tiveram êxito porque Deus enviou uma nuvem para os proteger do sol, e essa mesma nuvem, né, de noite era uma nuvem de fogo para os aquecer da noite fria. Eles só tiveram êxito porque Deus enviou o maná para os sustentar durante todos os dias. Eles só tiveram êxito porque Deus fez jorrar água de uma rocha. E, meus irmãos, nós sabemos muito bem que Jesus é. Ele é a rocha, ele é a água viva, ele é o maná que desceu dos céus, ele é a nuvem que nos protege, ele é aquele que está conosco, Emmanuel, Deus conosco está, ele é aquele que nos prometeu que até a consumação dos séculos estaria conosco. Então, sem ele, meu irmão, não há caminhada, não há caminhada em Emaús, não há caminhada para a terra prometida. E por isso nós precisamos clamar, sabe, como Davi fez: Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito, e não aparte de mim a tua presença. Deus, crie em mim um coração impuro e renove em mim um espírito voluntário, pronto a te obedecer. Essa oração de Davi, meus irmãos, é uma oração que para nós deve ser todo dia, porque a gente peca todo dia, infelizmente, né? Exercitada. Sabe? A gente quer chegar diante do Senhor de modo humilde, falar: Senhor, tem compaixão de mim. Senhor, em alguns momentos eu peco contra ti, eu tenho entendimentos e dúvidas, inseguranças, coisas que não provêm do Senhor, mas que o Senhor tenha compaixão de mim, que o Senhor me ajude a entender as tuas palavras, as escrituras, para que assim eu te glorifique. E Deus, não aparte de mim o teu Santo Espírito, mas esteja comigo durante essa caminhada para Emaús, para que assim eu possa contemplar a beleza da tua santidade, estar diante da tua casa todos os dias da minha vida, porque eu sei, ó Deus, que a tua bondade me perseguirá durante toda ela, e que a tua misericórdia se renovará a cada manhã. Então, Senhor, ajuda-me. Que o Senhor me ajude na simples leitura da tua palavra, que o Senhor me ajude nas minhas dúvidas, e que o Senhor não retire de mim o teu Santo Espírito e me fortaleça durante essa caminhada. E, meus irmãos, essa é a palavra que eu tenho para vocês, essa é a prática, a aplicação que eu tenho para vocês. Eu espero que tenha falado ao coração de vocês. Essa é uma passagem um pouco grande, né? Eu espero que vocês tenham compreendido quando eu falei sobre o texto, e agora a aplicação que vocês levem para as suas vidas. Esse é o desejo do meu coração. Eu já estou um pouquinho longe da câmera, mas glória a Deus, cabendo tempo aí para a glória do Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.